Acesse Maciel. Agora são 10h21. Tem bate-papo aqui no Culturando. Culturando Entrevista. A boa informação no seu rádio. 1º de outubro. Esse mês você conhece sobre o Outubro Rosa. A gente levanta essa bandeira para cuidar da saúde da mulher, em especial, claro, câncer de mama e do colo do útero, mas a gente chama a atenção das mulheres para a saúde de um modo geral, inclusive a saúde mental. E para bater um papo, abrir esse outubro, ninguém melhor do que o psicólogo, o nosso querido já, Lute Cristófoli. Que prazer mais uma vez bater um papo com você, Lute. Bom dia. Bom dia, Cécio. Tudo bem? O prazer é todo meu. Que bacana ter você aqui com a gente, Lute. Olha, a gente levanta bandeiras e bandeiras. A gente saiu de uma muito importante, que foi o Setembro Amarelo. A gente falou muito sobre o suicídio. São temas que doem, mas são temas que, se a gente não levar o conhecimento para as pessoas, é pior, né, Lute? Agora a gente entra num outubro. O que é o Outubro Rosa, Lute? Então, Tete, o Outubro Rosa é um mês que, internacionalmente, ele foi consolidado como um mês de conscientização sobre a questão do câncer de mama, né? Para a questão do autocuidado da mulher, não só o autocuidado físico, mas também o emocional, né? O psicológico e tal, para que a gente consiga ter um diagnóstico precoce, que é o que melhor traz uma solução para qualquer problema que uma mulher possa ter ou não. Lute, durante o ano todo a gente levanta várias bandeiras e várias cores e meses, a gente faz isso de anos para cá. Você acha esse tipo de ação importante para a conscientização? Eu acho importante, Sérgio, porque isso faz com que as pessoas se conscientizem e relembrem disso. Então, por exemplo, em novembro tem o Novembro Azul, que é para os homens, né? A questão do autocuidado, a questão do câncer de próstata. Se não tem essas lembranças de uma forma até normalizada, né, corriqueira, continuada, as pessoas acabam deixando para lá, não, outra hora eu vejo isso e tal. E quando vem esses meses que conscientizam de uma forma mais efetiva, as pessoas memorizam melhor aquilo, internalizam melhor aquilo e fazem com que os cuidados acabem sendo mais efetivos, entendeu? Além das informações chegarem em massa, né? Porque daí todo mundo fala disso naquele momento. Exatamente. Lute, a gente fala, claro, o tratamento precoce, a busca, né? A gente sempre faz anualmente. E quando descobre um câncer, tanto a mulher quanto os homens, qual é a ação mais comum, o pensamento mais comum? É a negação? O que vem primeiro quando a gente descobre ou depende? A questão do luto com relação a qualquer doença crônica, né? O câncer é uma delas, mas qualquer outra doença grave, assim, faz com que a pessoa passe por algumas fases que a gente chama de fases do luto. Então, às vezes, pode ser a negação. E essas fases não são necessariamente... elas não passam necessariamente por fase 1, fase 2, fase 3, elas às vezes vêm mescladas, assim, sabe? Então, pode acontecer a negação, pode acontecer a raiva, pode acontecer a depressão, pode acontecer a ansiedade, só que não necessariamente vem nessa ordem, sabe? Então, a negação sim acontece, a raiva sim acontece, a tristeza, a ansiedade, a depressão, só que a gente não sabe o que acontece primeiro, para cada pessoa é diferente, entende? A estrutura familiar também tem essa participação nas atitudes ou nos sentimentos? A família tem, além de ser fundamental para a solução desses sintomas, desses sentimentos do paciente, a família também passa por esse luto. Então, a família também sente essas mesmas coisas do luto que o paciente sente, a família acaba sentindo também. A família também tem a negação, a família também tem a raiva, também tem a ansiedade, também tem a depressão, principalmente as pessoas mais próximas da família, né? Principalmente, então, exatamente. Ao mesmo tempo, é um grande aliado no sentido de poder passar por isso com alguém próximo, né? Que o acolhimento é fundamental nessa hora, mas a família também precisa ser acolhida, porque a família também passa por todos esses sentimentos.
Lute, uma coisa que a gente sabe que é comum, infelizmente, é o abandono dos maridos quando descobrem, por exemplo, que a esposa tem algum câncer e que vai enfrentar uma batalha. Muitos homens se acovardam, e posso dizer assim, e se afastam. Isto é mais um problema para esta mulher? Exatamente. Não só dos homens para as mulheres, das pessoas em geral. Até quando tem que conviver com a doença de uma pessoa muito próxima, seja o marido, seja a esposa, seja pai, mãe. Eu só não vejo isso com relação a filhos. Assim, é muito difícil um pai ou uma mãe acabar se ausentando, né, ou se isolando de um filho ou de uma filha, quando esse filho acaba tendo uma doença grave. Mas com marido e mulher, às vezes com os pais também, isso é muito comum. E é muito cruel também, né? Então é aquela coisa, é muito fácil estar junto quando você está bem, mas quando alguém precisa de uma atenção maior, de um cuidado maior, é muito comum acontecer o distanciamento, infelizmente, sabe? Aquela coisa na hora que a gente casa, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, que deveria ser para todo mundo, para muita gente, infelizmente, não é. É mais uma carga aí para levar, porque tem gente, Lute, que esconde, por exemplo, uma doença para não ter de medo de perder alguém ou de afastar um namorado, um marido, uma esposa. Tem gente que omite? Claro que tem. Tem gente que omite para não afastar as pessoas queridas, assim, né, com medo de ser um peso para essa pessoa e tudo mais, mas também, às vezes, omitem para uma autopreservação também. Às vezes social, sabe? Não necessariamente só com as pessoas mais próximas, como cônjuges, por exemplo, mas para a sociedade, para não ter aquela visão de, nossa, eu sou uma pessoa doente, nossa, que horrível, as pessoas vão me enxergar desse jeito. E é uma bobagem, né? A gente tem que mostrar o que a gente está vivendo, mostrar que a gente está sofrendo aquilo, que a gente está lutando contra aquilo, e isso às vezes pode até ser inspirador para outras pessoas que passem pela mesma coisa. Mas aí chama-se fortaleza, né? Para encarar tudo isso, né, Lute? Precisa. Exatamente. Olha só, eu vou te pedir um minutinho, nós vamos pro intervalo, mas eu vou te dizer uma coisa. Na volta, a gente vai falar sobre essa fortaleza e sobre o apoio que um psicólogo, um terapeuta precisam ter ali nesse momento. Pode ser? Combinado. É rapidinho, gente. A gente vai pro intervalo, então não esqueça. Se você tem alguém que precisa ouvir essa entrevista, já peça para se ligar aqui na Rádio Cultura e vai ter tudo isso. Nós estamos batendo um papo aqui com o psicólogo Lute Cristófoli e a gente vai falar do Outubro Rosa. Isso, 10h31. A gente está falando do Outubro Rosa com o psicólogo Lute Cristófoli. Lute, claro que bater um papo, terapia, psicólogo é bom para todo mundo a toda hora, mas especialmente quando a gente pede socorro, que a nossa cabeça está dando um nó, que a gente não consegue ter o equilíbrio emocional para enfrentar a batalha. E eu acho que uma doença, ela pode ter a cura, mas durante o tratamento, tem que ser muito forte e é uma batalha para até ajudar essa cura. O psicólogo, qual é a importância dele nesse tratamento? Então, é bem importante isso, certo? Justamente por isso, né? Porque todo mundo acha que essas doenças mais graves, essas situações mais difíceis que acontecem com tanta gente, nunca vai acontecer com a gente. A gente sempre acha que a gente sempre vê acontecendo com os outros, mas a gente acha que com a gente não vai acontecer. Então, quando acontece, é aquela coisa que a gente sente que abre-se o chão embaixo da gente, e o mundo parece que vira uma outra coisa que a gente não está preparado para lidar. Então, os sentimentos, né, essa montanha-russa mesmo, emocional, que acontece quando você tem um diagnóstico de um câncer, por exemplo, aqui no caso a gente está falando de câncer de mama, mas qualquer outro câncer, qualquer outra doença grave, né, crônica e tal, ela traz medo, ela traz tristeza, traz essa revolta, traz essa profunda sensação de desamparo, né? Então, esse suporte emocional que o psicólogo e a terapia pode trazer é o que vai ser fundamental para que a pessoa consiga atravessar essa jornada de uma forma mais leve, com mais força e com mais resiliência. Inclusive, é a psicoterapia que vai ajudar também que esse tratamento seja o mais eficaz possível, que a pessoa tenha força para enfrentar esse tratamento que é tão difícil. E porque existe também uma cobrança, Lute. Se eu sou uma pessoa forte,
eu recebo uma notícia que eu preciso continuar sendo forte, essa fortaleza, ela pode não ser benéfica numa hora dessa. Eu acho que a gente tem o direito de chorar, de sofrer e depois se fortalecer. É nisso que o psicólogo também ajuda? Exatamente. Esse acolhimento que a terapia vai trazer, onde a pessoa pode chorar, pode xingar o mundo. Às vezes a pessoa está com raiva da vida, está com raiva de Deus. E se a gente fala isso para uma pessoa na rua, para os amigos, para os familiares, as pessoas às vezes vão julgar aquilo de uma forma negativa. Falam assim, nossa, que pessoa fraca, que pessoa ruim, que poxa, está passando por um problema, está culpando a Deus por isso. O psicólogo nunca vai julgar o que o paciente está falando e está sentindo. Então, esse acolhimento é fundamental para que o paciente se fortaleça para lidar com esses sentimentos e ter essa força, sim, daí para lidar com esse tratamento que é necessário para essa doença. Você falou uma coisa muito importante, quando acontece isso, realmente muitas pessoas, e elas podem ser as mais fervorosas na fé, elas se voltam contra Deus. Então, acho que um acolhimento e fazê-la entender que não é assim e que a fé vai ajudá-la é importante, mas ela está no momento de muita angústia, né? É a explosão e mistura-se muitos sentimentos, Lute? Mistura, todos os sentimentos misturam, e é normal sentir todas essas raivas, como a gente falou, da vida, de Deus, às vezes das outras pessoas que a cercam, das outras pessoas que não estão doentes, das pessoas que não enxergam a nossa fraqueza naquele momento, a nossa necessidade do acolhimento. Então é normal ter todos esses sentimentos de raiva, de medo, de tristeza. Então, quando a gente tem daí o apoio de uma psicoterapia, de um psicólogo que vai acolher com todo o amor possível, né, aquele paciente, com todo aquele olhar fraternal mesmo, e sem julgamentos, isso que vai fortalecer a pessoa para que todo o resto do entorno dela fique bem, fique positivo, para que ela possa recolocar os sentimentos positivos no lugar certo. A psicoterapia é fundamental para que isso aconteça. Uma outra coisa que eu acho importante, além desse acolhimento e esse não julgamento, é a ética que o profissional tem em você poder desabafar, confiar e saber que aquilo que você está depositando ali nessa confiança, ninguém mais vai saber, né, Lute? Porque tem muita gente que fala, mas eu converso com fulano, com ciclano. As pessoas podem até ser confiáveis, mas elas têm um subjugamento, elas conhecem a sua história. Então, existe uma mistura ali de amizade que não é exatamente sobre o que a gente está falando. Porque o psicólogo, ele faz parte de um tratamento médico também, né? Exatamente. Porque o amigo, a amiga, às vezes vai escutar aquilo, ele vai escutar com uma paciência, com uma tolerância e tal. Às vezes não, às vezes vão dizer, que coisa chata, lá vem ela me falar de novo desse problema. Não aguento mais ouvir isso. Ou então não tem a questão do sigilo, né, do respeito. Chega lá e começa a contar para as outras pessoas, nossa, você viu como a fulana está lidando de forma negativa com isso, está xingando até a própria família, xingando a vida, xingando a Deus. Então, ter isso, esse sigilo, essa ética com o psicólogo, traz a segurança do paciente poder falar de todos os seus sentimentos de forma real, de forma efetiva, ser acolhido pelo psicólogo, ser trabalhado esses sentimentos, esses pensamentos, para que daí a gente possa trazer a cura emocional para o paciente, para que com a cura emocional possibilite a cura física, através do tratamento médico, que ela vai ter por causa do câncer, mas precisa também da cura emocional, paralelamente. Lute, a falta de um psicólogo, de um tratamento emocional, de uma fortaleza emocional, ela pode piorar o quadro clínico? Pode, com certeza. Porque a pessoa começa a sentir que as pessoas ao redor não estão acolhendo da forma que ela espera, não estão trazendo uma tranquilidade, uma conscientização, um acolhimento, esse cuidado, pode piorar a situação da pessoa, ela se revoltar ainda mais, se deprimir ainda mais, ficar mais ansiosa, e isso acaba piorando o quadro, não só mental, mas também físico, porque as coisas estão ligadas, a nossa mente e o nosso corpo, elas estão ao mesmo tempo no mesmo lugar.
E ela precisa. Uma outra sugestão, talvez seria que essa pessoa também levasse aquela rede de apoio junto. De repente, o marido fazer a terapia também. Às vezes, os filhos precisam, né? É legal que seja também incluído aí a família. Com certeza, porque essa família também está sofrendo de uma forma ou de outra. Está sofrendo pelo sofrimento da família, do familiar, está sofrendo por se sentir, às vezes, incapaz de estar ajudando. Desculpa. Imagina. Então, ter o apoio emocional, psicológico para os familiares é tão importante quanto para o próprio paciente. Precisa ser, olha, porque tem uma outra coisa. Às vezes você faz eu sei que existe a ética, eu sei que existe o comportamento ali realmente do psicólogo profissional, mas a escolha do terapeuta, do psicólogo, ela pode ser uma escolha separada também? Eu tenho o meu marido tem o dele, cada um tem o seu psicólogo, pode ser também? Pode ser das duas formas, certo? Por exemplo, tem pessoas que eu atendo que estão passando por um problema de saúde, como um câncer de mama, e que daí os familiares acabam fazendo terapia com outras pessoas. Tem pessoas que eu atendo que toda a família faz terapia comigo, porque daí vira um atendimento sistêmico, entendeu? Às vezes os atendimentos são individualizados, às vezes o casal vem junto para falar sobre aquele tema, mas eu até acho que o mais indicado é que cada um tenha a sua terapia comigo, para que cada um deles possa lidar da melhor forma possível até entre eles. Então, eu atendo várias pessoas da mesma família, cada uma vem com a sua dor, com o seu sentimento, com os seus medos, cada um resolve, e daí, como família, isso naturalmente, o jogo do xadrez ali acaba se resolvendo. Quando a gente fala terapia junto também, Lute, quando isso acontece, ela acontece junto e individual, paralelo, ou sempre é junto? E funciona? Quando acontece junto, eu indico que faça o individual separado também. Eu acho que se for para fazer uma escolha ou coletivo da família ou individual, eu acho que o individual é melhor. Então, ou tem o individual ou tem o coletivo que tenha também as individuais. É verdade. Qual é, Lute, o primeiro sentimento quando vem em tua busca, né? Tenho câncer de mama, preciso enfrentar isso. O medo, ele toma conta do pensamento, o medo da morte, o medo da dependência. Quais são esses sentimentos que vêm à tona com você? Não é só o medo da morte. O medo da morte é o primeiro deles que vem, mas também vê a fragilidade que a mulher se sente ali, da questão das mudanças físicas que vão acontecer nela, né, na questão da perda do cabelo, o medo de ficar sem cabelo de uma hora para outra, mudar a autoestima, o medo de perder, né, ter que fazer a mastectomia, né, que é a perda do seio, daí como será que vai ficar, será que eu vou ficar muito tempo até colocar uma prótese, como é que eu vou me sentir até lá? Então, o medo envolve vários fatores ali do diagnóstico do câncer e do tratamento do câncer. Porque você precisa fazer uma quimioterapia, você precisa, às vezes, fazer a mastectomia, e isso vai impactar na autoestima, da própria visualização da pessoa como mulher, né? Da própria identidade dela. Então, todos esses sintomas, desses sentimentos, não só do medo, mas da raiva que acaba dando, da ansiedade, da depressão, envolvem todos esses aspectos. E para quem está nos ouvindo, Lute, e de repente está descobrindo, está enfrentando um problema sério de saúde, está sentindo exatamente isso que você disse sobre principalmente a vaidade, o decorrer do tratamento, as perdas que serão inevitáveis. O que você, como psicólogo, fala para essas pessoas aqui no rádio? Aceitem que procurar ajuda é uma referência de força e não de fraqueza. É um sinal de que você é forte o suficiente, que reconhece que precisa de ajuda e vai procurar essa ajuda. Quando a gente não procura ajuda, a gente está achando que eu sou forte o suficiente para não procurar, na verdade eu estou sendo fraco. Então procure ajuda, sim, o quanto antes, porque problema todo mundo tem. E quanto antes eu resolver isso de uma forma intensa, efetiva, tanto da parte física quanto do emocional,
mais fácil eu tenho de reverter essa situação e de ter uma cura total dessa situação. E de que aquilo não se perpetue, né? Que aquele problema seja resolvido quanto antes da melhor forma possível. É verdade, Lute. Buscar ajuda realmente não é nenhum tipo de sinal de fraqueza. Pelo contrário, é forte. Eu preciso buscar ajuda. E se você tiver com alguma vergonha ou às vezes não quer procurar ajuda de pessoas próximas, procura um psicólogo, procura um terapeuta, né, Lute? E hoje estamos fazendo... Olha, isso aqui é coisa de pandemia que... foi horrível, mas nos deixou boas coisas. A gente pode fazer terapia por vídeo, não pode? Pode sim. Eu, hoje em dia, estou atendendo todos os meus pacientes por vídeo. Porque antes da pandemia, eu já tinha essa experiência de atender alguns pacientes de fora do Brasil. Eu tenho 5 pacientes fora do Brasil, em países diferentes. Eu tenho vários pacientes de fora de Curitiba, que é onde eu moro. Já tinha pacientes em São Paulo, no Nordeste, no Rio de Janeiro e tal. Então, eu já tinha essa experiência. Com a pandemia, naquele tempo ali de lockdown e tudo mais, eu precisei atender todo mundo por vídeo por um tempo. E isso acabou ficando uma coisa tão efetiva, tão eficaz, que ficou confortável para todo mundo. Porque o paciente daí não tem o tempo de deslocamento até o consultório, não tem o custo disso. Daí mais o tempo da terapia, mais o tempo de deslocamento até a sua casa, o seu trabalho. Então o atendimento hoje, por chamada de vídeo, ele está muito eficaz e está muito confortável para o paciente. O paciente dele não tem desculpa. Não, tem que ir até o consultório. Às vezes eu tenho paciente que eu começo a atender às 7 horas da manhã, por exemplo. Tem paciente que acorda às 6h50 e já começa a fazer a terapia. Às vezes de pijama mesmo, às vezes tem que pentear o cabelo e está tudo certo, porque o psicólogo não vai julgar aquilo. Não vai julgar se está de pijama ou se está descabelado. Então, eu acho que o atendimento online ele trouxe muito conforto para que a pessoa tenha mais auxílio, mais ajuda e mais possibilidade de fazer a sua terapia em qualquer situação, onde ela estiver, no horário que estiver e como ela estiver. Sim, opções, um leque aí, ó. Por isso que a gente bate um papo com você, que a pessoa pode te procurar fazer online e um dia você vem aqui dar um abraço na gente, Lute. Com certeza. Querido, como a gente te encontra na rede social? O melhor jeito de entrar em contato comigo é pelo meu Instagram profissional, que é Lute, L de loja, U de uva, T de trem, I de igreja, _psicólogo. Lute, _psicólogo. Ali a pessoa tem acesso a várias coisas que eu posto, seja de vídeo, seja frase que eu coloco de vez em quando. E ali a pessoa pode me mandar mensagem diretamente, ou pode ter até acesso ao número do meu WhatsApp, onde a pessoa também pode me mandar uma mensagem e a gente ter qualquer possibilidade de interação, que eu possa ajudar a pessoa de qualquer forma. Seja de solucionar alguma dúvida, ou receber alguma reclamação, né, da própria vida, alguma coisa que está sofrendo, ou até para marcar uma sessão de psicoterapia. Maravilha. Lute, que delícia receber você. Ó, o ouvinte que não conseguiu anotar, ou tá no carro, ou não deu tempo, é só pedir aqui na Rádio Cultura o contato do Lute, que eu passo direitinho. Lute, muito obrigada. Que você tenha um outubro, já tô lá em novembro, ó, outubro maravilhoso, e a gente vai, claro, marcar para você bater mais papo com a gente aqui no Culturando, tá bom? Eu que agradeço o carinho também e me coloco à disposição, tanto de você para as próximas conversas, quanto dos ouvintes para quando quiserem tirar qualquer dúvida, desabafo, qualquer coisa, eu estou aqui. Eba, obrigada, Lute, Deus te abençoe, Obrigado tchau. Um beijo. Tchau, um beijo. Então, a gente conversou com o psicólogo Lute Cristófoli, Lute _psicólogo, você procura lá, você terapeuta, psicólogo, atende todo mundo, você pode procurar aqui comigo, que eu também passo o contato dele, e é isso, gente, todo mundo precisa, sim, de uma boa terapia, vocês não têm noção, se você nunca fez, se você nunca procurou um profissional da saúde mental, se você achar isso, não, isso aí não preciso e tal, você não tem ideia do que você está perdendo. Porque a gente evita, sabe o quê? De, às vezes, tomar decisões erradas, a gente evita de magoar pessoas, a gente evita de estar ferido. Sabe o que é evitar uma ferida no nosso coração? Tudo isso é procurando um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa amiga, uma pessoa que vai cuidar de você e vai ser bom demais. Então, não tem essa de não procurar. Precisa fazer, é bom para a nossa vida, é bom para os nossos relacionamentos, é
tão bom você contar com uma terapia que você pode deixar lá toda a energia ruim e você sai realmente bem renovado, olhando o mundo de maneira diferente e nada como um profissional para ajudar a gente, né? Agora 10h48. Você está ouvindo Culturando.